Já está gravando, pode iniciar. Certo. Então tá, boa noite para todo mundo. Estamos iniciando o encerramento do nosso primeiro encontro PIBID do IFRS. A noite de hoje, então, tá programada para os nossos estudantes apresentarem, né, o que eles desenvolveram aí nos seus projetos, durante o desenvolvimento do evento, e quais são as perspectivas futuras, né? O que o evento e esse contato com os colegas proporcionaram de novas alternativas, que novas ideias surgiram. É um momento para que seja feito esse diálogo, né, entre os subprojetos. Então, foram os próprios estudantes que definiram a ordem, né, de apresentação e como eles se sentiriam mais à vontade, até por umas questões de compromisso que eles teriam hoje à noite, alguns até prova têm, e vão apresentar para a gente aqui, vão sair correndo para fazer as avaliações. Tecnologia nos prega peças, né? Eu caí, então voltei agora, não sei onde eu parei, mas eu estou, então, agradecendo aos estudantes pela disponibilidade, né, pela organização da fala de hoje, e estou super ansiosa para ouvi-los. Então, vamos chamar o pessoal da matemática, quem gostaria de começar a contar sobre suas experiências, por favor. Bom, caiu todo mundo ou foi só a Michelle? A Michelle caiu para mim. A Mariana, na verdade. Estão me ouvindo? Eu estou aqui. É que minha internet aqui é via rádio, ela é bem complicada, né? Bom, gostaria de começar, então, pedindo desculpas. Todo esse contratempo que deu com função de horário. No início, lá atrás, quando eu me propus de fazer essa fala pelo grupo, eu estava na minha cabeça que era sexta, porque essa avaliação que eu tenho de educação e direitos humanos eu já sei há tempo, e eu me comprometi e agradeço a compreensão também de todos de deixar eu falar antes. A gente pega, assim, a gente vem falar primeiro um pouquinho da nossa realidade do PIBID aqui de Caxias, e depois eu falo do evento, né, que é o que a gente acordou entre o nosso grupo aqui, né, do Núcleo de Caxias. A nossa realidade é assim, a gente estava numa escola, aqui iniciou em novembro do ano passado, a gente ficou com bastante formação no início, e nós estávamos numa escola que é a região de Anarec, uma região bem financeiramente bem situada, com todos os alunos com acesso às tecnologias. Então, nós estávamos desenvolvendo bastante coisa com ferramentas, Canva, Animaker, jogos, WordWall, bastante coisas nesse sentido, né? Tudo online, Scratch também, as gurias estavam fazendo. E nesse meio período, a nossa professora supervisora trocou de escola, saiu, a gente migrou para uma outra escola, onde a realidade, assim, não chega a 10% dos alunos que têm acesso à internet em casa, né, para poder ver as aulas. Daí, isso, a gente já teve que se reinventar tudo, como a vida de um professor, acredito que seja, né? Quantas vezes monta aquele plano de aula e chega na hora, dá tudo errado, tem que se reinventar. Então, o processo assim, para todos nós de lá, né? Essa é a nossa parte da nossa realidade do PIBID aqui. Todos adoraram, muitos não conseguiram estar todos os dias, mas adoraram a participação, a experiência, né? Com tópicos como a gente estudou, é o primeiro evento acadêmico que a gente participa, né? O nosso núcleo PIBID, todos nós, PIBIdianos aqui de Caxias. A primeira experiência de apresentar um trabalho num evento com um olhar tão crítico, né? Crítico no bom sentido do crítico, porque a gente sabe que fazer para os nossos colegas que estudam, para os professores que nos ensinam, é bem diferente, tem uma responsabilidade bem maior, né? Agora, essa troca de experiências, de ferramentas, foi fantástica com os colegas, a gente vê tão perto aqui, a gente pega, por exemplo, Farroupilha, Bento aqui, 40, 50 quilômetros, muito próximo
e o pessoal apresenta trabalhos, atividades que a gente nem faz ideia, né? Nem fazia ideia que tinha determinadas ferramentas na internet. Por exemplo, eu sou fãzão do Animaker, fui descobrir que eu posso narrar o conteúdo na oficina aqui, né? Então, essa troca de experiência com os colegas, se não me engano, posso estar sendo leviano, se não me engano, foi de Porto Alegre que a pessoa fez um comentário, que o pessoal do PIBID foi lá e pegou uma sala, arrumou uns computadores, montou um laboratório de informática numa escola. Isso é muito bom para abrir o nosso leque também, que não é só chegar aqui, fazer uma atividade, jogar um Canva, um joguinho, jogar para a escola e acabou. Tem muito mais coisa que a gente pode contribuir e que contribui para o nosso currículo também, né? Isso é muito enriquecedor para a nossa experiência profissional. E essa interação entre os PIBIDs, como eu estava falando, muito bom. Se nós botarmos no mapa, assim, acho que não dá, a gente deve estar todos, não deve dar 300 quilômetros, um círculo, um raio, a gente está todo dentro. E a gente vê quanta diferença tem nesses PIBIDs, nessas cidades diferentes, né? Sendo do mesmo meio, né? Que a gente ainda ficou só nos núcleos, né? E a princípio do nosso campo seria isso, seria para agradecer a todos as oficinas, o pessoal adorou apresentar. E uma sugestão para que a gente possa manter os grupos que foram criados, pelo menos os dos núcleos, matemáticas, coisas, se a gente pudesse manter pós-evento PIBID para uma troca de experiências. Tá? Eu vou deixar meu computador conectado aqui, eu vou ter que sair fazer a avaliação com o professor, depois eu volto. Mas vou deixar ele conectado porque eu vou gravar, eu tenho um programa aqui que eu gravo tudo. Obrigado pela atenção, muito obrigado pela compreensão. Tentei ficar dentro dos 5 minutinhos ali. Obrigado. Boa noite a todos. Então, conforme o cronograma, né, agora é minha vez, eu vou apresentar minha tela para mostrar um breve vídeo do grupo. A gente até apresentou quando as meninas fizeram a oficina, mas não tinham todos, né? Então, deixa eu até ver aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim. Tá. Vou abrir aqui. Enquanto a Thaís vai abrindo, eu só vou comunicar que eu estou com um probleminha de conexão, então eu estava com dificuldade de abrir. Agora tu está sem áudio, prof. Meu. Então, se por um acaso acontecer isso de novo, vocês deem sequência, tá? Por favor, porque eu fico no Tá desespero bom. aqui. Tá. Posso iniciar? Sim. Tá bom. Então, a gente aqui tem uma foto da nossa instituição de ensino, do Campus Bento, né? Aqui a escola é a mestre, né? As professoras, a coordenadora Sandra e a supervisora Karina. A Andréa, que fez a apresentação, né, no projeto de educação financeira. Temos a Andréa, que faz os resumos para os alunos e professores. A Georgia, que também faz os resumos. A Júlia, que faz um projeto interdisciplinar. E a Martina, que é um projeto junto com a disciplina de Geografia. A Rafaela também faz os resumos para alunos e professores. Eu cuido da parte do Instagram. E a Tainá, que também faz parte do projeto de educação financeira. Esse é o nosso logo do Instagram, se quiserem seguir. Então, pessoal,
Assim como o Antônio falou, que para eles tiveram que... Deixa eu ver, acho que parou de compartilhar, sim. Assim como o Antônio falou, eles tiveram que trocar de campus, né? Nós também, desculpa, de escola. Nós também ocorreu isso porque a professora é a Karina, a nossa supervisora, ela teve que trocar. O que aconteceu com nós foi o inverso deles. A gente estava numa escola mais precária, com um público com menos condições, pessoal com bastante falta de acesso à internet, e a gente agora está mudando para uma escola que o pessoal tem mais condições, é outro público, o que ajuda, né, no nosso projeto a conseguir a se desenvolver mais. Porém, a gente fica triste com a situação que antes o projeto de educação financeira ia ajudar muitos alunos, né? Porque muitos não têm noção de contas, de como cuidar de uma casa. Muitas famílias não têm renda, então ia ajudar bastante, né? A gente fica triste por causa disso, mas também a gente fica feliz pelo fato de que vai ajudar bastante no desenvolvimento do projeto, né? Que como cada dia vem passando, a tecnologia vem aumentando, né? Então, a gente consegue evoluir mais com o projeto. Então, ali eu já disse, né, mais ou menos o que cada um é direcionado do PIBID. E sobre o evento, acredito que todo mundo possa concordar que o evento foi excelente, com entrosamento, muito conhecimento adquirido de funções. Por exemplo, eu utilizo o Canva. Diariamente eu utilizo para criar designers gráficos e eu nem sabia que dava para inserir vídeo. Então, é uma troca de conhecimentos, né, excelente. Também muitas ferramentas, né, de vários programas, muito educativo, que a gente pode usar diariamente, né? Não só agora com o projeto, mas futuramente em sala de aula. Então, eu agradeço por estar tendo essa oportunidade, né, de participar juntamente com todas as minhas colegas do campus. A gente agradece pela oportunidade. É a primeira vez também do nosso grupo de participar de um evento acadêmico. Então, a gente fica muito feliz. Obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouquinho, tá? Sobre o que a gente fez, o que a gente está fazendo e o que a gente trouxe de oficina para o primeiro encontro do PIBID, do IFRS, com relação ao Campus Osório, tá? E depois eu vou chamar a minha colega Tainara para falar um pouquinho sobre as nossas perspectivas futuras, tá? Lembrando que eu vou ser um pouquinho breve, né? Porque já que a gente dividiu o tempo, né? 30 minutinhos para 4 campos, então a gente tem que ser um pouquinho mais rápido, né? Nós temos 2 coordenadores, né, que comandam o PIBID no campus, e 3 supervisores que comandam nossas ações. Eu vou começar falando um pouquinho sobre um desses 3 supervisores, que é o professor Lisandro, tá? Ele é docente do Instituto Federal do Campus Osório, e ele comanda um dos grupos, tá? De mais ou menos 8 estudantes, tá? 8 PIBIdianos. Então, no primeiro momento, ele desenvolveu com o grupo de PIBIdianos dele atividades que buscassem ferramentas para o ensino completamente remoto, né? E atualmente ele vem desenvolvendo uma nova sequência didática para ser aplicada no ensino médio do Instituto Federal Campus Osório. Falando um pouquinho do professor Bruno, um dos nossos 3 supervisores também, ele é docente do Albatroz, tá? Escola municipal próxima ao Instituto Federal. E, em primeiro momento, ele, com o seu grupo de PIBIdianos, começou a desenvolver uma apostila que os estudantes poderiam coletar na escola e demais atividades para serem aplicadas através do Google Meet, tá? Atualmente, ele está inserindo os PIBIdianos a uma espécie de estudos orientados para ajudar os seus alunos, as suas turmas, com o ensino de matemática, tá? Falando então do terceiro supervisor, o professor Heron, ele é docente do Instituto Federal Campus Osório
e ele comanda o meu grupo do PIBID, tá? Meu e da Tainara, né? E no primeiro momento, a gente fez algo semelhante ao que o professor Lisandro fez. A gente desenvolveu atividades com ferramentas que possibilitassem um ensino completamente remoto e significativo para o estudante, tá? E atualmente a gente está trabalhando com disponibilização de estudos orientados para o 4º ano do ensino médio do Instituto Federal Campus Osório. É claro que todos esses grupos, né, esses PIBIdianos, também participaram de formações complementares, como cursos sobre o Drive, Classroom e até mesmo um seminário que a gente fez no Campus Osório com relação ao PIBID, tá? A gente trouxe de oficina algo que se relaciona bastante com o que a gente fez, o meu grupo fez, em primeiro momento, né? Visto que a gente trouxe a ferramenta Graph Equation, que é um software bastante útil para o ensino de matemática. Então, a oficina ela contou com a administração do meu grupo, e nela a gente falou um pouquinho sobre as opções que o software nos dá para, de fato, né, possibilitar um ensino remoto significativo para os nossos estudantes. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa oficina e sobre essa ferramenta, a gente tem o vídeo que está disponível lá no canal do PIBID IFRS, tá? No canal no YouTube, tá? Agora eu vou chamar a minha colega Tainara para falar um pouquinho mais. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Tainara, eu também sou estudante então da matemática do Campus Osório e junto com o Kevin faço parte do grupo comandado pelo professor Heron. Tá? O nosso subprojeto da matemática, eu quero parabenizar porque teve oficinas interessantíssimas, trouxeram ótimas ideias de ferramentas e dicas que podemos aplicar com nossos alunos, né? E no caso, para o nosso campus, quais são as perspectivas? Então, nós já temos que o nosso próximo passo será estudar e se aprofundar nessas ferramentas que foram apresentadas. E sempre tendo em mente, né, como nós podemos utilizá-las com os estudantes que nós estamos trabalhando no momento, tá? Que engloba tanto o ensino médio, que é o caso do ensino médio do IFRS do nosso campus, assim como do ensino fundamental, que é da Escola Albatroz, que o Kevin comentou. Inclusive, enquanto a gente estava pensando em fazer esse estudo e se aprofundar mais nessas ferramentas, também já surgiu algumas ideias. Por exemplo, a possibilidade, então, de fazer os infográficos e os mapas mentais com Canva e disponibilizar para esses alunos, né, que é uma das ferramentas que foram apresentadas para nós nas oficinas. Também os vídeos animados com Animaker, pensando especificamente no ensino fundamental. Então, eu acho que tem muitas possibilidades. Também, né, usufruir das ótimas dicas que foi passado na oficina, dicas de gravação de videoaulas, né, que as meninas do Campus Canoas trouxeram para nós. E também explorar as plataformas tanto de gravação quanto de edição de vídeo que elas trouxeram. Então, esses são alguns dos próximos passos, né, que nós do Campus de Osório pretendemos seguir. E também a gente espera, né, que em breve, após o estudo dessas ferramentas, nós podemos trazer aos nossos alunos e poder aplicar com eles para que eles tenham esse ensino mais significativo. Por fim, eu gostaria, então, de agradecer no meu nome, no nome do Kevin, no nome do PIBID do Campus Osório, a oportunidade, então, que o evento nos proporcionou de termos esses momentos de compartilhamento que foram extremamente produtivos. E é isso, e obrigado a atenção de todos. Então, boa noite. Eu sou a Michelle, eu sou do Campus Canoas, do curso de matemática, do PIBID, que a gente está fazendo do projeto de matemática. E no nosso campus a gente tem 16 bolsistas. E a gente também dividiu nossos bolsistas em 2 escolas. Uma escola do Estado, que nós fazemos no ensino fundamental, e a outra metade dos bolsistas ficam com o ensino médio do próprio IFE do Campus Canoas. Então, nesses 2 grupos que a gente criou, a gente iniciou fazendo um curso de como ensinar EAD, né? Porque essa nossa nova realidade aí trouxe bastante dificuldade, assim, para que a gente
desconstruísse tudo aquilo que a gente tinha e construir novas maneiras de ensinar, né? E no início, a gente começou fazendo vídeos, que foi as minhas colegas do Campus Canoas ensinaram. Então, teve vídeos de várias formas, a gente criava os vídeos com exercícios, com explicações, para mandar tanto para os nossos alunos, tanto do ensino fundamental quanto do médio. E, por fim, agora nós começamos a dar aulas também para essas turmas do ensino fundamental. No médio, o que a gente fez? A gente estava pensando, as professoras coordenadoras do nosso curso, elas sugeriram que esse grupo que trabalhava com o ensino médio criasse mini cursos para todos os estudantes ingressantes novos no nosso campus. Então, foi aberto para todos os estudantes. Esses cursos já ainda estão acontecendo todos os sábados, e elas ensinam e retomam conteúdos do ensino médio para aqueles alunos que ingressaram agora com conteúdos básicos, que às vezes as pessoas já esqueceram, para iniciar a matemática, e pessoas de outros cursos também são convidadas a assistir. Então, nesse nosso momento, assim, a gente tem visto assim, que é a facilidade nos meios, né, nos softwares, eles são melhores para quem já conhece, mas nada que a gente não possa aprender, né? E muito a gente buscou, o pessoal desesperado, como é que eu vou gravar um vídeo, como é que eu vou usar o software que eu não conheço, e muita videoaula no YouTube para aprender a mexer, e saíram coisas maravilhosas, saíram coisas assim que a gente não imaginava. E cada vez que a gente olhava um vídeo de um colega, a gente pensava, bah, vou fazer isso no meu próximo vídeo. Então, realmente a gente construiu um novo método que para nós tem sido muito bom, assim, a aplicação, trabalhar dando aula no Meet para os nossos alunos, que a gente estava fazendo os vídeos agora, ver as carinhas dele, é muito legal, assim. E durante esse evento, eu só não consegui assistir durante um dia, que eu tinha um compromisso, mas todas as oficinas foram muito importantes, como meus colegas ali dos outros campos já falaram, né? A gente aprendeu a fazer coisas assim que não imaginava que dava para fazer, e coisas que às vezes a gente simplesmente não busca, né? Ou não conhece e vai fazendo, eu acho que eu sei, e daí quando tu vê outra pessoa traz lá uma coisa muito diferente, muito legal, que não é tão difícil, que a gente consegue sim aprender, né? Eu me apaixonei pelo Canva, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca mexi, e foi uma oficina assim que eu pensei, nossa, eu vou ter que olhar muitas vezes essa oficina de novo, vou olhar o vídeo várias vezes, porque eu quero aprender a fazer tudo isso. Então, realmente, esse primeiro encontro, acho que foi um sucesso, foi muito bom conhecer pessoas e ouvir também agora essa fala dos nossos colegas, né, mostrando como que eles estão fazendo em outros campos. Ouvir também aquele relato do início das supervisoras e de escolas, para como o PIBID ele pode realmente ajudar a gente, né? Então, nesse momento, eu acredito que essa oficina foi realmente um sucesso, na minha opinião. Parabéns para a Mari e para os professores que organizaram os subprojetos, porque realmente a gente pôde aprender muito e pôde... vamos poder aplicar isso nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos momentos, né, com o PIBID. Esperamos que a gente consiga fazer todas essas coisas e melhorar, né, a nossa docência, porque a gente agora, como aluno, a gente tem um objetivo, né? O PIBID, ele é esse objetivo, é nos preparar para entrar dentro da sala de aula. E a gente está numa realidade diferente. E acredito que todas essas oficinas foram muito eficazes para que a gente possa ser melhor nas nossas próximas aulas. Obrigada, Michele. Então, encerrando, né, os relatos do subprojeto de matemática. A Michele fala das oficinas, né, porque, na verdade, o grupo de matemática se organizou e desde o dia 29, a nossa abertura foi no dia 28, desde o dia 29 eles estão fazendo oficinas todas as noites até ontem, né? Então, eles tiveram atividades durante as 2 semanas de evento e foram, né, muitas oficinas super interessantes. E eu tenho mais uma dica para ti: o pessoal de biologia
de Vacaria também apresentou outras coisas que o Canva faz, que o pessoal da matemática não abordou, porque o Canva tem um monte de coisa, né? Então, olha lá, a gente abriu um canal no YouTube, eu já mandei para vocês o link, tem todas as gravações, então tem mais ideias ainda, né, que os outros subprojetos também trouxeram para desenvolver. Pessoal, eu não vou me estender muito agora, depois no final, né, a gente faz alguma coisa mais geral para a gente poder dar tempo para o pessoal agora de língua portuguesa e pedagogia, né, foi a ordem que eles escolheram, também conseguir falar um pouquinho. Então, a minha ordem aqui agora seria a Eduarda, do Campus Bento, para conversar com a gente, é isso? Então tá, Eduarda, tá contigo. Isso, estou aqui. Eu vou apresentar minha tela, que a gente montou uma apresentação. Acho que está aparecendo, né? Sim, então, tá em nome do PIB de Pedagogia de Campus Bento Gonçalves, vou fazer essa fala. Antes de iniciar, queria apresentar para vocês esse site de apresentação interativa, que é o Prezi. Esse evento do PIBID foi muito importante para nós, já começou segunda-feira passada, né? Então, com essa noção do quão grande e valioso é o PIBID e a participação da gente no programa. Dentro do nosso subprojeto, na noite de ontem, a gente teve duas palestras, né? Mas antes disso, a gente teve a apresentação de vídeos dos projetos Letras e Pedagogia, e ter esse conhecimento de como está acontecendo o trabalho em outros PIBIDs nos dá vontade de fazer mais e mais, né? Foi um sentimento de união, assim, e fortalecimento de equipe. E trouxe também a vontade de querer mais eventos para que a gente possa continuar compartilhando essas experiências. Aí, a nossa primeira palestra ontem foi sobre pandemia, desinformação e mídia social, com a Prof. Elisa e o Felipe, que nos trouxeram reflexões sobre a nossa prática e a nossa vida social, e também a nossa formação profissional docente. Trouxeram conceitos de informação, desinformação, como isso circula nas redes sociais, e algumas formas de intervir nessa questão. O que mais nos chamou a atenção foi sobre letramento digital informacional, que é até uma coisa que a gente deve aprofundar, estudar mais, né? E também a sugestão que eles colocaram de trazer para dentro da escola ações e projetos sobre redes sociais, né? Porque é uma coisa que está muito próxima da realidade dos alunos. Outra reflexão que a gente fez a partir disso foi assim: se nós queremos contribuir para a formação crítica dos alunos, nós também, futuros professores, precisamos ser críticos, né? A outra palestra foi sobre recursos tecnológicos nas aulas remotas, dinamizar e envolver estudantes. Foi com a Prof. Thalita, que nos trouxe visões e possibilidades de utilizar recursos tecnológicos, programas e aplicativos em aula, e com isso aprimorar a prática docente, se desafiar, tentar humanizar mesmo de forma online, criar novas oportunidades e, enfim, utilizar da criatividade para planejar. Esses momentos ontem até passaram bem rápido, né? E foi difícil sintetizar tudo, porque foi tudo muito importante. Mas depois do encontro no nosso WhatsApp, a gente começou a colocar frases e palavras-chave que nos levaram a todas essas reflexões, né? E continuando, então, o que a gente vai levar de aprendizado para o nosso PIBID e também para a nossa formação como futuros professores, é a questão do reinventar. Talvez uma palavra muito utilizada agora, né? Mas que a partir desse momento de isolamento social, que a educação passou por rápidas transformações e reinvenções, as práticas pedagógicas também precisaram ser reinventadas. Então, é sempre muito importante estar participando dessas formações, para a gente estar se atualizando como estudantes e como futuros professores. Outro ponto que nos marcou bastante foi a fala assim, sobre embasamento de atividades lúdicas e próximas da realidade dos alunos. Até foi uma fala da Prof. Thalita ontem, que a sala de aula é muito conectada com a sociedade, claro. Então, se a sociedade está mais tecnológica, a gente precisa trazer ferramentas e plataformas para dentro da sala de aula, a aula remota ou a aula presencial, né? E, claro, sempre adequando isso à idade dos alunos. Então, estar se desafiando, levando novidades para a aula, assim sendo uma forma de estar envolvendo mais os alunos. E uma outra questão que foi reforçada nos encontros e que também a gente percebe com as nossas práticas é o respeito aos limites de aprendizagem de cada aluno, conhecer e respeitar as individualidades de cada turma também, ter empatia e respeito pelo ensinar.
Isso também nos levou a pensar em práticas pedagógicas com alunos com necessidades educacionais específicas, né, que precisam de um planejamento adequado e um trabalho em equipe. Então, por fim, o que a gente leva desses encontros, de todas essas discussões, reflexões, conversas, é esperançar, fazer o nosso melhor naquilo que está ao nosso alcance, estudar, 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 para sempre levar o melhor e mais adequado nas nossas práticas. E aí agora eu queria chamar a colega Lucimara, não sei se ela está aqui. Oi, estou aqui, tudo bom? Boa noite. Bom, pessoal, boa noite. Sou a Lucimara, aluna de Pedagogia, turma do Parfor 2018. Hoje, para finalizar, a gente traz uma reflexão seguinte. Quanto mais conscientizados nos tornamos, mais capacitados estamos para sermos anunciadores e denunciadores, graças ao compromisso de transformação que assumimos. Freire, 1980, página 28. Com esta fala, com essa citação de Freire, a gente finaliza essa nossa apresentação com um sentimento de gratidão a todos os professores, professoras, PIBidianos, por toda a troca de aprendizagem que aconteceu durante este momento, durante esses nossos encontros. Que continuemos conscientizados e transformando a educação. Obrigada a todos e todas. Isso aí, muito obrigada pela atenção. Obrigada, meninas. Vamos dar sequência, então, com o pessoal de Alvorada, o Robson, da Pedagogia. Vai conversar com a gente um pouquinho. Isso, vamos lá. Boa noite, pessoal. É uma honra aqui estar representando os meus colegas do Campus Alvorada, Pedagogia, um curso pioneiro, né, o primeiro curso de licenciatura noturno da nossa cidade. A gente sabe das mazelas que os trabalhadores vêm enfrentando e as mazelas da nossa cidade, que é tão marginalizada e tão mal representada. Então é muito bacana estar aqui representando não somente meus colegas, mas a nossa amada cidade de Alvorada. Bom, a nossa fala aqui, ela vem muito para complementar o vídeo que foi apresentado ontem sobre a realidade da escola, a realidade do nosso projeto. Mas antes eu queria tecer alguns comentários sobre o evento, né, mais especificamente sobre o nosso primeiro dia, nosso primeiro encontro, onde foi bastante interessante conhecer um pouco da realidade distante do PIBID presencial, né, como ele se encontrava antes com os relatos, e verificar que atualmente a gente sabe que essas desigualdades, né, dos nossos estudantes, da nossa realidade, estão cada vez mais acentuadas, e perceber também os desafios que são cada vez maiores por conta disso e de todas as impossibilidades que nós temos hoje. A Escola Brigadeiro, ela tem sido uma grande parceira com a supervisora Renata e a equipe da escola de maneira geral, mas algo bastante importante destacar dessa realidade da pandemia, né, é que nós temos algumas turmas, por exemplo, com 25 estudantes matriculados, somente 5 estudantes conseguem acompanhar as atividades. Então essa é uma realidade que a gente vem enfrentando, é uma realidade que a gente não pode negar, né, ou imaginar que ela não existe. Então todo o nosso planejamento, nosso estudo, nossa pesquisa também está embasada nessa tão bruta realidade. E depois também destacar o nosso evento de ontem, né, que a gente achou incrível, principalmente a situação do debate sobre fake news e o movimento anti-ciência. Hoje, inclusive, é o Dia Nacional da Ciência e Dia da Pesquisadora e do Pesquisador, né, 8 de julho. E é uma data muito especial para todos os cientistas do país, que são fundamentais para o enfrentamento da Covid, mas não somente para o enfrentamento da Covid, mas também de todo esse sistema negacionista e genocida que está posto aí. Também foi muito interessante conhecer algumas ferramentas, nós discutimos bastante no grupo, enquanto a professora apresentava algumas ferramentas que a gente não conhecia, enfim, a gente vai poder explorar bastante, certamente vai somar bastante para a nossa jornada enquanto estudantes e professores e futuros profissionais. Agora sobre as discussões que nós temos realizados com o grupo e as nossas pesquisas, eu tenho muito orgulho também de estar participando do PIBID, principalmente por conta desse projeto que os nossos colegas e o professor Vinícius e a professora Renata têm tocado, porque a gente vem pensando e refletindo muito uma educação com direitos humanos, né, uma educação com direitos humanos que, na verdade, seriam coisas que não deviam ser desassociadas, mas que a gente sabe que estão aí sendo cada vez mais
rotuladas de maneira negativa e pejorativa. Então, a gente vem refletindo bastante sobre o papel dos educadores e dos futuros educadores nesse contexto capitalista, que a gente sabe que influencia diretamente nosso sistema educacional, e principalmente a situação de uma educação contra a barbárie, né, por umas escolas mais democráticas e pela liberdade do ensinar e da diversidade, sem falar dos estudos que a gente anda realizando sobre uma educação antirracista e comprometida com os direitos humanos de maneira bastante abrangente, e parece até papo furado, ou então pode parecer cansativo, porque estudar direitos humanos, né, só a gente verificar a realidade que está ao nosso entorno, a violência policial contra a população negra, quem são as pessoas que são colocadas na margem da sociedade, ou então verificar os dados, como, por exemplo, que o Brasil teve 80 pessoas transexuais mortas no primeiro semestre deste ano, segundo o relatório da ANTA, que é algo que a gente precisa debater, sim, nas escolas. Algumas outras questões que a gente vem abordando é a situação do movimento ecossocialista, as reflexões, né, sobre essas marcas que o capitalismo tem deixado na nossa realidade latino-americana, tudo baseado nessa perspectiva freiriana. Nossas leituras, então, estão baseadas também nessas possibilidades, e também a gente vem conversando através de alguns relatórios e alguns alinhamentos com os professores para compreender a realidade deles, também bastante associado com a situação da saúde mental desses professores e desses estudantes, dessa comunidade de maneira geral, né, de todas as dificuldades encontradas nas relações de professor, aluno, família, que vem se mantendo cada vez mais complicada. E para encerrar a fala, eu gostaria de trazer uma citação aqui de Paulo Freire, que a nossa querida colega e bolsista Jenny colocou no nosso grupo. Que ninguém nasce feito, vamos nos fazendo aos poucos, na prática social de que tornamos parte. Então é isso, a gente segue construindo o nosso PIBID, a gente segue construindo junto com a escola, aprendendo junto com nossos estudantes, com os colegas professores da escola e também com os nossos colegas bolsistas. Muito obrigado. Silêncio. Muito obrigada, Robson, né, pelas reflexões, foram tantas, em 5 minutos, né, tu conseguiu trazer tantas temáticas para a gente ficar pensando. Obrigada. Agora eu vou chamar a Julie, né, de Farroupilha, para conversar um pouquinho com a gente. Julie, está aí? Sim, boa noite. Boa noite. Então, boa noite, eu sou a Julie Piccoli, uma das bolsistas do PIBID, e hoje nós vamos apresentar de uma forma breve um pouquinho do projeto Educação Conectada para vocês. Então, nós, estudantes de Pedagogia do FRS Campus Farroupilha, nós criamos um vínculo com a Escola Cinquentenário, com a supervisão do professor Jean. Nós observamos as turmas do 1º e do 3º ano, turmas nas quais ele leciona. E nós nos encontramos, então, semanalmente, de forma remota, para uma troca de experiências, e durante a semana, nós estudamos sobre a BNCC, nós já lemos sobre o PPC da Escola Cinquentenário, além de alguns projetos à parte, como o curso de alfabetização. E após observar o andamento das turmas do Prof. Jean e em tudo que estamos passando nessa atual situação pandêmica, nós pensamos em um projeto que pudéssemos ter uma ligação direta com as crianças. Então, visando essa troca de experiências que nós teríamos. Assim, então, surgiu a Educação Conectada, um projeto que visa auxiliar os alunos de forma remota, com atendimento personalizado, com aulas de apoio ou com auxílio nas atividades quando remotas. Então, nós dividimos de 2 a 3 crianças por PIBID ano para conseguirmos atender a todos com uma atenção maior e conseguir ajudá-los com foco em suas dificuldades. Esses encontros acontecem de forma remota, por enquanto, por conta da pandemia, né? Pelo Meet ou pelo WhatsApp, e normalmente com a ajuda de um responsável da criança, que o oriente quando necessário. Então, no máximo 1 hora, 1h30, 1 ou 2 vezes por semana, e para uma melhor organização, então nós escrevemos semanalmente um relatório individual de como que foi o encontro, e nós postamos em uma pasta no Drive para que o professor Jean possa acompanhá-los nessa evolução. Nós já estamos na 14ª semana do projeto e, felizmente, nós já podemos ver alguns resultados do projeto, né? Algumas crianças ficam bem ansiosas pelas aulas, adoram compartilhar suas experiências diárias com os profs, e nós já conseguimos ver um avanço nas crianças participantes, além do grande aprendizado por nossa parte, né? Porque, sem dúvidas, a cada semana nós aprendemos coisas novas, como resolver novas situações.
sem dúvidas uma experiência sem igual. E a gente até estava comentando ontem, após o encontro, que ele nos trouxe bastante caminhos e possibilidades para o desenvolvimento das atividades, né? E de como nós temos que ficar sempre atentos a que tipo de informação nós estamos repassando aos alunos, sempre se certificando da fonte, né? Então, para as atividades, a realização de algumas atividades, a gente já utilizava o WordWall para alguns joguinhos, porque como é primeiro ano e terceiro ano, a gente sempre tem que ter atividades bem interessantes para eles, que chamam bastante atenção, né? Até mesmo o Canva. Mas foi muito interessante ver essas outras novas ferramentas que abriram nossa mente para novos caminhos, né? E a gente sabe que a gente ainda tem muito a aprender e muito a desenvolver, e a gente acredita que é uma aprendizagem muito de toda a comunidade envolvida no projeto, né? E, inclusive, a gente acha que esses encontros envolvendo todos os bolsistas do PIBID e FRS é muito bacana, porque a gente tem uma troca de experiência, além de vermos os projetos a partir de diferentes ângulos, né? Então, a gente agradece muito a essa oportunidade de a gente poder ter esses encontros com os outros PIBIdianos, né? É uma troca de informações muito bacana. Acho que seria mais ou menos isso. Então, agora a Jennifer vem contar um pouquinho para a gente sobre o projeto de língua portuguesa de Restinga. Olá, boa noite a todos. Oi, Jennifer, boa noite. Eu sou a Jennifer, sou bolsista do Campus Restinga. Lá, aqui na Restinga, nós somos estudantes de letras português e espanhol. Nós trabalhamos com a escola Nossa Senhora do Carmo, como falamos ontem no nosso vídeo. E eu vim aqui representar, então, os colegas, dizer que o evento foi ótimo, está sendo ótimo, né? Pena que está sendo breve, tenha sido tão breve. Poder conhecer um pouco das ideias e perspectivas dos outros projetos foi muito construtivo. Por exemplo, no primeiro dia, ouvindo a fala da professora sobre a Feira de Ciências, ficou nítido, né, o quanto a motivação do grupo, alinhado a um projeto de interesse dos alunos, pode ser efetivo, pode ser um sucesso, e com certeza isso vai nos auxiliar a desenvolver os projetos para o próximo semestre, que nós estamos pensando em fazer alguns projetos com os alunos. A gente ainda não tem o contato presencial, nem o contato online, apenas através de atividades que são enviadas para as crianças, mas agora com o retorno presencial a gente espera poder fazer algumas atividades como oficinas de slam, que é uma ideia que a gente está começando a pensar. Então, esse momento do evento, assim, poder partilhar conhecimento, assim, vai ser bem importante para os nossos próximos passos. Outro ponto que eu achei importante, assim, que me chamou a atenção, foi que a diferença que cada projeto tem de se organizar. E quando a gente troca ideias, conhece os outros projetos, a gente vê que cada professor tem um jeito de acompanhar o desenvolvimento de seu bolsista, cada bolsista tem formas, os bolsistas têm formas de se organizar entre si, e isso é muito interessante até para o pensar docente, né? As palestras que a gente teve foram muito boas. Discutir sobre desinformação e ferramentas digitais nesse contexto atual é muito relevante para a gente, é essencial, né, para o desempenho das nossas atividades. A fala da Prof. Thalita sobre a pluralidade dos alunos e como isso impacta na nossa prática também é muito importante para a gente pensar como que a gente vai desenvolver tudo, né? Porque, como a colega tinha falado, assim, dentro de uma sala de aula são várias culturas e a gente tem que tentar atingir o máximo possível os alunos. Então, gostaria de agradecer aos professores, à comissão e aos colegas por esse evento. Espero que a gente possa estar juntos em breve. Com certeza, essa troca vai impactar bastante no nosso projeto no PIBID aqui na Restinga no futuro. Tá? Agora eu vou deixar a colega Patrícia Machado vai continuar a fala para dar as contribuições sobre o evento.
Boa noite a Obrigada. todos. Sou a Patrícia, eu sou colega da Jennifer no PIBIT também, aqui da Restinga. Eu achei esse evento muito, muito interessante e realmente muitas das coisas que eu ouvi eu vou levar e eu acho que o nosso projeto vai conseguir trabalhar melhor. Achei muito legal as trocas que tivemos com outros projetos, ver como eles estão se organizando, ver que também existem algumas expectativas versus realidades que, né, em todos não deu tudo como a gente imaginava. Achei também muito legal a troca de ideias, como no primeiro encontro, que alguns colegas de outros PIBIDs falaram algumas ferramentas que estão usando, Classroom, também estão fazendo vídeos no Facebook e tudo mais, e que independente de não alcançar todos os alunos, talvez a gente pudesse, né, tentar. Achei legal, gostei bastante de ter essa troca. Também as palestras de ontem, maravilhosas, sobre fake news. Muito importante a gente ter essa base, saber como lidar, como não disseminar esse tipo de informação, como uma colega falou há pouco. A palestra da Thalita, maravilhosa também. Muito interessante o jeito que ela trabalha com as ferramentas. E eu nem sabia dessa gama de ferramentas, inclusive, durante o mês de janeiro, nós fizemos alguns cursos que foram propostos, e um deles era o uso de ferramentas e aplicativos webs na educação à distância. E, além dessas ferramentas, ontem a Thalita falou, e dá para linkar tudo e fazer um trabalho super legal. Adorei um trabalho ali que ela mostrou de uma aluna, que ela fez ali, tipo, uns slides, achei muito, muito, muito interessante mesmo. E também quero trazer uma frase do nosso querido Paulo Freire aqui, que eu acho que se encaixa perfeitamente. A educação é o ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sobre pena de ser uma farsa. Eu acredito que essa frase se encaixa perfeitamente para o nosso evento, porque as discussões que tivemos aqui, análise da realidade, como aplicar as tecnologias, como lidar com situações que não estamos acostumados no modo presencial, vai contribuir muito na nossa formação. Também eu acredito que vamos conseguir desenvolver melhor o nosso trabalho dentro do PIBID. Depois desse evento veio uma luz assim a todos. Gostei muito, só quero agradecer aos meus colegas que também somos muito unidos, tentamos contribuir o máximo um com o outro, agradecer a vocês que tiveram disponibilidade de dividir o conhecimento conosco, e dizer que maravilhoso esse evento, e repetindo o que a Jennifer disse, pena que foi tão curto, porque acredito que vai ajudar bastante a gente. Mas obrigada. Obrigada, Patrícia, Jennifer. Vou chamar agora a Gabriela, da Letras a Feliz. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Gabriela. Boa noite, eu sou aluna do Campus Feliz, PIBidiana também, do curso de Letras. Nossa composição, nós somos 7 bolsistas e uma voluntária. A gente trabalha na Escola Cônigo Alberto Suade, aqui na cidade de Feliz, aqui no interior, né? No bairro São Roque. Nosso PIBID se encontra semanalmente nas quintas-feiras, nosso horário sagrado. E o que a gente já fez nesse período, a gente fez, a professora Maria Cristina, que é a nossa supervisora, vem trazendo seus relatos na sala de aula, e a gente faz análise de como está o desenvolvimento dos alunos nessa época que é meio remota e presencial, volta, vem, e como tá para ela também essa lida de se organizar em sala de aula, né? Porque às vezes o professor acaba trabalhando dobrado, ou até mais que dobrado, né? Numa sala de aula, tem preparar atividade para aluno que não está vindo na escola. E também fizemos a leitura da BNCC, do PPP da escola. Tivemos a oportunidade de conhecer os alunos via Meet, foi muito bom, a experiência muito boa.
e são alunos do 6º e do 9º ano, e com isso a gente consegue conhecer um pouco a realidade deles e também a individualidade deles, o jeito deles ser, e como são pessoas do interior, a gente acaba se conectando muito mais fácil com eles, até porque a gente passou talvez pelas mesmas coisas que eles passaram. E sobre o evento, estou gostando bastante, é a minha primeira participação. Como eu sou aluna do 1º semestre, tudo é muito novo para mim. Eu entrei para a educação pensando em mudar o mundo, é o meu propósito de vida, de poder deixar um ensinamento para o meu próximo, na verdade. E pena que está terminando o evento, espero que tenha mais eventos assim, e esse evento está nos abrindo portas para novas tecnologias, que nem ontem a Thalita nos trouxe todas aquelas ferramentas tecnológicas para aplicar em sala de aula. Achei muito bom isso. Também foi falado sobre fake news, então são assuntos muito importantes também da gente aplicar em sala de aula. E estou gostando. Eu estou gostando de fazer parte do PIBID e também estar com esse contato com todos os núcleos do PIBID. E para finalizar, eu vou fazer a leitura de uma frase que eu levo lá desde muito criança, né? Que ela me marca, me trouxe uma marca, assim. As pessoas educam para a competição, e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos a educar para a paz. Maria Montessori. É isso. Obrigada, Gabriela. Então, encerrando, né, as falas do núcleo do subprojeto de língua portuguesa e pedagogia. Gente, assim, né, ainda tem mais um subprojeto para falar, mas eu não consigo nem comentar. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada por vocês, só por vocês existirem, né? E só para quem não pôde participar, né, do evento do subprojeto de língua portuguesa e pedagogia, além dessas 2 palestras maravilhosas que eles bem citaram aqui nas suas falas, sobre desinformação e sobre tecnologias, né, para o uso pedagógico, para o uso na educação, enfim, eles nos presentearam com vídeos maravilhosos que eles fizeram contando sobre os percursos deles, o que eles faziam, como é que era o PIBID, como é que eles desenvolviam. Então, assistam lá no YouTube a gravação, os vídeos estão lindos, foi bastante emocionante, assim, o momento. Então, agora a gente vai começar com o pessoal do subprojeto de Biologia e Química. Tem uma galera de Vacaria que vai falar, eu não sei como é que vai ser a ordem. Thalita, me ajuda agora, porque tem bastante gente. Boa noite a todos. Eu sou a professora Thalita, sou coordenadora diária do campus Vacaria. E no campus Vacaria, então, os PIBIDianos são do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Eu vou aqui compartilhar com vocês, então, a apresentação. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Então, na noite em que nós estivemos, né, reunidos, o Núcleo Biologia e Química, que faz parte, né, o Campus Vacaria, o Campus Sertão e o Campus Porto Alegre, os alunos, os bolsistas do Campus Vacaria, né, fizeram uma oficina de ferramentas digitais, mas aí foi mais específico para Biologia e Química. E aqui, para esse evento, a gente quis trazer também para todos os PIBIDianos as ferramentas digitais, mas a gente vai dar alguns outros enfoques, né? Já que aqui a gente tem um público mais diverso, público da matemática, da pedagogia, né? Da língua portuguesa. Então, a gente quer trazer para os PIBIDianos como utilizar as ferramentas digitais no ensino. E aí, né, pessoal, nos deparamos com o ensino remoto. E agora, né?
que o professor vai fazer? E aí surgiram as ferramentas digitais, e aí todo mundo falando nessas ferramentas digitais. Mas como que a gente vai utilizar as ferramentas digitais? São tantos tipos, né? E aí o professor ficou até um pouco perdido. Então, no Campus Vacaria, nós começamos a estudar, então, as ferramentas digitais. E aqui eu trago para vocês rapidamente quais são as ferramentas digitais que nós vamos apresentar aqui. Nós vamos apresentar o Jamboard, o Quizlet, o Canva, o Edpuzzle, o Seneca Learning, o Flipgrid, o Poll2 e o WordWall. Então, cada bolsista do Campus Vacaria vai falar de uma forma bem resumida, tá? Não se preocupem, como que pode ser utilizado cada uma das ferramentas digitais, tá? Então, PIBidianos, vamos aprender a usar as ferramentas digitais. E para iniciar, então, gostaria de chamar o bolsista João Vitor para falar um pouquinho para vocês sobre o Jamboard. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é João Vitor e eu vou apresentar para vocês algumas sugestões de atividades que dá para fazer com o Google Jamboard. Pode passar, prof. Então, como eu falei na oficina, o Jamboard ele é um quadro interativo que faz parte das ferramentas do Google. Ele vai permitir, um dos maiores benefícios dele é a interação que o professor tem com os alunos e os alunos entre eles. Então, com esse Jamboard, dá para a gente fazer atividades interativas e colaborar junto, né, online, e também compartilhar com os colegas. Pode passar, prof. Então, como eu apresentei na oficina também, uma opção de utilizar o Jamboard, dá para fazer uma extensão dele no telefone, que é para aquelas pessoas que não conseguem fazer desenhos ou preferem escrever no telefone com aquelas canetas especiais para isso, para mexer no telefone. A gente pode utilizar o Jamboard no telefone, tendo essa ferramenta inteligente, que vai facilitar bastante o nosso trabalho. Pode passar. Aí. Então, algumas atividades que a gente pode fazer com essa ferramenta, a gente pode, se eu estiver trabalhando português, por exemplo, eu estou trabalhando sobre o gerúndio, verbos no infinitivo ou no particípio, com as notas autoadesivas, eu consigo deixar isso de uma forma mais fácil para que os alunos entendam. Então, eu coloco ali o que eu quero que o aluno escreva, procure, pesquise algumas palavras que contém aquilo que eu estou pedindo, e eles vão inserindo as notas autoadesivas ali com as respostas. Depois o professor, isso é feito online, o professor pode corrigir. Ele pode pedir também para que o aluno coloque o nomezinho dele embaixo, junto com a palavra que ele escreveu, para que fique identificado qual foi o aluno que fez. Então, em geografia, uma atividade interessante é que o Jamboard dá para a gente criar aqueles nossos cartazes que a gente antigamente fazia com papel pardo, a gente pode fazer aqui. Então, o professor delimita um tema para os alunos, eles pesquisam, fazem as pesquisas básicas sobre o tema e vão colocando ali, vão montando junto. E dá para fazer isso utilizando a página toda, ou o professor pode dividir a página no meio, porque o Jamboard ele tem uma limitação de número de páginas a ser construídas na ferramenta. Dá também para fazer mapas mentais, glossários ilustrados, como aqueles que eu mostrei como exemplo, o glossário ilustrado de conceitos básicos de zoologia e da tabela periódica com os elementos químicos. Dá também para trabalhar, por exemplo, eu coloco um mapa e peço que os alunos identifiquem aquela região, as características daquele local, e trabalhando esses conceitos e informações mais específicas. Pode passar, prof. E, como eu falei, é uma atividade que dá para interagir entre o professor e os alunos. Quando eu estava apresentando essa ferramenta para os meus colegas do PIBID, eu fiz uma pergunta para eles se a tecnologia na educação ela ajudava ou atrapalhava. E eles responderam, conforme a gente ia conversando, ia fazendo as discussões, eles iam respondendo a pergunta que eu fiz e iam colando as notas autoadesivas na página e respondendo a minha pergunta. Então, enquanto o professor está explicando o conteúdo dele, os alunos vão interagindo com ele para que depois, no final, eles façam as considerações que eles acharem necessárias. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, João. Agora nós vamos apresentar a próxima ferramenta digital,
que é o Quizlet, pela bolsista Poliana. Boa noite, pessoal. Meu nome é Poliana e eu vou apresentar a ferramenta do Quizlet. Pode passar. Bom, eu trouxe a utilização dela na disciplina de matemática e uns objetivos que a gente poderia utilizar. Então, essa ferramenta, ela seria uma ferramenta de apoio para o professor, para ele auxiliar na fixação do conteúdo dos alunos, e também seria uma forma de incentivar os alunos a estudar. Pode passar. Bom, eu trouxe aqui, acho que o modo aprender do Quizlet, que acho que seria o mais interessante para essa disciplina. No caso aqui, eu coloquei a disciplina de potenciação, a matéria de potenciação, onde, acho que pode passar, prof. Onde aqui a gente vai conseguir trabalhar com a definição e com o termo. Então, no caso, eu coloquei nesse daqui a definição e o termo como resposta. Então, o aluno ele consegue associar a expressão com a definição, né? Acho que pode passar, prof. Aqui é outro exemplo também da ferramenta do modo aprender, onde eu posso colocar também a expressão e a definição como sendo a resposta do aluno. Então, acho que é bem interessante, não só para matemática, mas para as outras disciplinas, a questão dos conceitos, das definições para a fixação desse aprendizado para o aluno. Então, acho que essa ferramenta é bem interessante nesses casos. Acho que é isso, prof. Obrigada, Poliana. Bem interessante o uso do Quizlet aqui para a matemática, né? Agora, gostaria de chamar a bolsista Amanda para apresentar a ferramenta Canva. Boa noite, pessoal. Eu sou a bolsista Amanda e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Canva. O Canva é uma ferramenta digital que possibilita a criação de atividades lúdicas. E hoje, para o ensino básico, eu trouxe o exemplo das tirinhas. Aqui um videozinho bem rapidinho de como criar uma tirinha. Seleciona o modelo e depois já pode começar a editar. Eu escolhi o título O Uso dos Porquês para trabalhar em língua portuguesa. Vou lá em elementos, seleciono o balãozinho do diálogo, tem várias opções, arrasto lá para o lugarzinho onde eu prefiro que ele fique e vou em texto para inserir um pouquinho de texto. E já adiciono a primeira fala do nosso personagem. Volto em elementos para selecionar o personagem e arrasto para o lugarzinho onde eu quero. Para baixar é só ir lá no canto superior direito e selecionar baixar em PDF. Pode passar. A nossa tirinha ficou assim. Por que tem acento? Porque sim. Mas por quê? Ou por que eu não sei. Pode passar. Aqui tem outro exemplo para apresentar o conteúdo aumentativo e diminutivo. Pai, parecia um peixinho com uma boquinha e um dentículo. Era um peixão, filho, com uma bocarra e um dentilhão. Pode passar. E eu também trouxe a tirinha da prevenção para mostrar que as tirinhas podem ser utilizadas em todas as matérias. Era isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, Poliana. A Amanda, pessoal, o Canva, né, além das tirinhas que a Amanda, né, enfatizou aqui, também é possível utilizar para fazer mapa mental, para fazer posts. Então, o Canva é uma ferramenta digital muito interessante. Agora eu gostaria de chamar a nossa bolsista, né, a Ermelinda. A Ermelinda é a nossa bolsista estrangeira. Ela vai apresentar o Edpuzzle. Olá, boa noite, então, pessoal. Eu vou falar um pouco do Edpuzzle. Pode passar, prof? Resumindo, então, o Edpuzzle é uma ferramenta que permite ao professor
utilizar vídeos do seu interesse, tirar da internet e editar elas para utilizar em sala de aula. É muito bom porque ela te dá a opção de você cortar o vídeo, de você incorporar áudios e o principal que dá para nós colocar questões nos vídeos. É uma ferramenta bem fácil de utilizar e é muito fácil também o acesso a ela. E ela pode ser adaptada para qualquer aula e de qualquer matéria. Pode passar. Então, resumindo, essa ferramenta possibilita para os educadores utilizar vídeos, editar elas, e para vídeos de qualquer componente curricular, seja para um ensino, já seja para um ensino infantil, fundamental, médio, superior. Aqui você consegue procurar o mesmo canal do Edpuzzle, te dá a possibilidade de você escolher vídeos para que ano de ensino, sobre que matéria. É muito bom, eu recomendo muito vocês utilizarem, darem uma pesquisada, uma olhada na ferramenta. Os alunos com certeza vão gostar e é bem didático também. Era isso, prof. Ok, obrigada, Ermelinda. Então, o Edpuzzle, né, para o professor, ele pode, então, né, colocar um vídeo, e no vídeo ele pode colocar questões, e à medida que o aluno vai assistindo o vídeo, ele tem que responder questões. Então, como a Ermelinda colocou, é uma ferramenta que pode ser utilizada, né, basicamente em todos os componentes curriculares. Agora eu vou chamar, então, o bolsista César, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o Seneca Learning. Boa noite, pessoal. Eu sou o César, então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a ferramenta Seneca Learning, tá? Pode passar, prof. Essa ferramenta, então, tem como objetivo disponibilizar diversas listas de atividade com correção automática. É uma ferramenta gratuita. A gente pode selecionar as etapas de ensino que tu quer trabalhar, se tu quer trabalhar com ensino fundamental, se é com ensino médio, e também tem para áreas de capacitação pessoal. E também, muito importante, que ela pode ser utilizada em todos os componentes curriculares. Pode passar, prof. Então, essa é uma imagem onde você consegue, dentro do site, selecionar as etapas de ensino e buscar as disciplinas que você deseja. Clicando nas disciplinas, você vai selecionar que tipo de conteúdo que você quer trabalhar para os seus alunos. O mais bacana é que você pode criar salas de aula dentro dessa ferramenta. Você cria uma sala de aula e disponibiliza um link de acesso para seus alunos e consegue acompanhar o progresso deles dentro dessa ferramenta. Então, ali a gente pode ver que tem biologia, tem artes visuais, tem matemática, tem português, então é para todos os componentes curriculares. Pode passar, prof. Então, aqui é um exemplo das turmas que pode criar, né? Eu criei uma turma do primeiro encontro do PIBID, também uma turma do PIBID nosso aqui do campus de Vacaria. Ele também tem várias dicas de uso de como você vai utilizar essa ferramenta, tem tutoriais e também você pode falar com alguém pelo WhatsApp para te instruir a trabalhar na ferramenta. Pode passar. Aqui é um exemplo das turmas, como é que você vai visualizar, você consegue ver quantas disciplinas você selecionou, o número de atividades, a quantidade de estudantes que estão ali, e também dá para trabalhar com mais de um professor, ou seja, também é possível trabalhar com uma atividade interdisciplinar. Pode passar. E também, depois que os alunos finalizam, por exemplo, o período para eles realizarem determinada atividade, você consegue gerar um relatório, ele baixa em Excel, então você já tem um relatório em ordem alfabética com relação ao progresso dos alunos e o número de atividades que eles conseguiram desenvolver. Pode passar. Eu acho que era isso, então, pessoal, não tem desculpa para nós não usar o Seneca Learning, ele é disponível para todos os componentes curriculares. Façam uso que os conteúdos são todos programados, não precisa você programar o conteúdo, tá tudo lá, é só usar. Obrigada, César, pela explicação do Seneca Learning. E agora, pessoal, a gente vai aprender uma ferramenta de vídeo, Pool com a bolsista Mariana. Boa noite, pessoal. Então, eu vou apresentar um pouquinho, vou falar um pouquinho do Pontu para vocês. Ela é uma ferramenta de criação de vídeos animados, né? Então, há muitas configurações dentro do próprio programa, né? Da própria ferramenta, que pode estar sendo utilizado para qualquer matéria, assunto, disciplina. É só usar e abusar da criatividade.
É uma ferramenta que exige um tempo de dedicação para ela, por conta dessa configuração toda que tem, ela é um pouco pesada, então às vezes acaba travando um pouquinho, mas enfim, que ele vai salvando automaticamente, então você não perde o seu trabalho. É uma ferramenta que dá para você estar criando histórias, dá para você estar usando no português, né, na criação de histórias, pode estar usando na educação infantil, como no ensino médio, como no fundamental. Então, eu trouxe um pouquinho sobre para que usar o Pontoon na forma de vídeo que eu fiz no Pontoon. Então, vocês vão ver, assistir agora. Então, a gente pode estar usando para explicar o conteúdo de uma forma dinâmica. Criar pequenas histórias, e aí controlando o tempo, né, que a gente quer que apareçam os objetos ou as cenas. E possibilitar também que os alunos façam as suas próprias criações, né, nas suas atividades, apresentem o que aprenderam para os colegas e professores. Seria isso, pessoal. Vale a pena conferir a ferramenta, tirar um tempinho lá para conhecer e começar a montar os seus vídeos. Fica bem interessante e o pessoal gosta. Seria isso. Mariana. Obrigada. Obrigada pela explicação do Pontoon. Como a Mariana falou, né, é uma ferramenta que é possível, então, criar vídeos, né, para as mais variadas componentes curriculares. Agora nós vamos falar sobre o Flipgrid com a bolsista Alessandra. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre a ferramenta Flipgrid. Pode passar, prof. Ela é uma ferramenta totalmente gratuita, tá? Tu pode usar ela tanto no computador como no aplicativo no celular. Ela permite uma comunicação através de vídeos. O objetivo é orientar e construir a utilização desse aplicativo, tá? Com o aluno e o professor. É um aplicativo que ele é visto como uma evolução de fóruns de discussão através da interação de vídeos produzidos e publicados da própria plataforma. Ela oferece para o professor a possibilidade de discussões interativas entre os estudantes. Pode passar, prof. É uma ferramenta que pode ser utilizada por todas as disciplinas, mas eu trouxe aqui um exemplo de língua portuguesa. A professora dá um texto ali para eles podem fazer comentários sobre o texto ou resenhas curtas, leituras de poesia, eles mesmos podem recitar as poesias em forma de vídeos, e em matemática eles podem estar explicando algum exercício que a professora peça ou enviando alguma dúvida, tá? E ele pode ser utilizado em várias outras disciplinas para ser respondido perguntas oralmente, por exemplo. Pode passar, prof. Aqui eu trouxe um exemplo, eu criei um grupo de matemática e o tópico dele era a regra de 3. Aí eu pedi para o pessoal compartilhar a sua ideia do que era a regra de 3 e me trazer um exemplo. Toda essa plataforma ali que eu trouxe, esse print, ele pode ser editado como um nome, como compartilhamento e a imagem também. Ele é bem interessante, ele tem uma interação assim, entre os alunos e o professor, através de vídeo, e eles também podem estarem fazendo comentário nos vídeos, tá? Não é somente vídeo. Seria isso. Obrigada, Alessandra. Então, uma ótima dica aqui para o professor, né? Pedir para o seu aluno fazer um vídeo no Pontoon e postar no Flipgrid, né? Então, utilizando aí duas ferramentas digitais. E para a gente finalizar, então, vou chamar a bolsista Jennifer, que vai falar sobre o uso do WordWall. Boa noite, pessoal. Sou a bolsista Jennifer. Eu vou falar sobre o WordWall. Pode passar, prof. O objetivo dele é uma plataforma que é projetada para a criação de atividades gamificadas e personalizadas. O que é, no caso, o objetivo dele é criar jogos e atividades personalizadas, proposta do professor, a turma, o conteúdo, pelo conteúdo que, no caso, o professor está trabalhando em sala de aula, de forma dinâmica, interativa e eficiente,
Ele nos permite criar somente 5 atividades, tá? Porque depois as demais são pagas. Aqui eu fiz um exemplo que eu utilizei na minha aula de matemática, que eu sou professora de matemática. Uma multiplicação de números inteiros, era uma roda aleatória. Pode passar, prof. Uma roda aleatória, mas nesse modelo da roda aleatória nós podemos passar para outros diversos, utilizando o mesmo projeto que a gente fez, a gente pode passar para cartas aleatórias, questionário, utilizando o mesmo modelo ali que tu fez. Seria isso, prof. Ok, obrigada, Jennifer. Então, o WordWall, né, pessoal, ele tem várias funcionalidades, né? Aqui a gente só deu uma pincelada de como vocês podem utilizar, tá? E aí eu tenho certeza que vocês ficaram, né, com aquela vontade de conhecer mais ferramentas digitais. E aí agora eu vou dar uma dica para vocês, onde vocês podem encontrar as ferramentas digitais. No Instagram do PIBID da FRS Vacaria. Então lá, pessoal, os nossos bolsistas, eles gravaram vídeos de 21 ferramentas digitais. Então aqui eu trago, né, algumas para vocês. Algumas a gente mostrou aqui, outras, né, não foi possível. Então, aqui, né, a nossa sugestão é que vocês curtam a página do PIBID da FRS Vacaria, que lá vocês vão ter vários conteúdos sobre as ferramentas digitais, não só sobre esse assunto, mas também nós estamos trabalhando a questão agora, né, do ensino de biologia por investigação. Fizemos vários posts das festas juninas, então qual que é a relação das ciências com a festa junina? Então, super sugiro vocês acessarem a página e curtirem. E, né, finalizando então a nossa apresentação, gostaria de agradecer a todos pela atenção e boa noite. Obrigada, Thalita. Obrigada para os estudantes aí do campus Vacaria, que fizeram um resumão, né, das apresentações da oficina, né, dessa semana. Acho que todas as ferramentas podem ser muito bem utilizadas quando a gente tem boas ideias e boa vontade, né? Obrigada, então, por reapresentar. Seguindo, então, dentro do subprojeto, vamos chamar a Laís, do curso de Ciências de Porto Alegre. Vou compartilhar aqui. Tá bom. Então, boa noite a todos. Meu nome é Laís. Eu sou do PIBID do campus de Porto Alegre, do curso de licenciatura em Ciências da Natureza, Biologia e Química. Então, aqui a gente trouxe uma fotinho com os nossos integrantes, né? O professor coordenador Lúcio, a nossa professora supervisora da escola, Carolina, e os PIBIdianos, então, a Cleide, a Júlia, a Luciane, eu, o Moacir, a Renata, o Robson e a Suzana. Então, a partir da oficina que a gente fez com o grupo de ciências, né, a gente elencou aqui alguns pontos principais. Então, a gente acredita que essa oficina permitiu um intercâmbio de experiências, também o conhecimento de novas ferramentas online, né? A gente pode, então, aprender como essas ferramentas são usadas. Algumas delas a gente conhecia, outras não. E em algumas outras a gente pode se aprofundar um pouco mais, né? E também a gente destacou que essas ferramentas, elas auxiliam no processo de ensino e de aprendizagem. Tanto para a gente, quando está fazendo alguma atividade para o aluno, que vai aprender juntamente com ele, né? Tanto facilita para eles aprenderem um assunto que a gente está ensinando. Mas, então, no que essas ferramentas online, então, elas têm a ver ou podem agregar com atividades que nós estamos desenvolvendo no nosso grupo do PIBID. Então, o nosso grupo, a gente está desenvolvendo uma feira de ciências online, que vai ocorrer na escola, então, Dr. Oscar Tollin, que fica em Porto Alegre. Essa feira, ela teve a primeira edição em 2019, ela foi presencial, foi feita também com a ajuda dos PIBIdianos daquele ano. Em 2020, era para ter tido a segunda edição, mas devido à pandemia não podia ocorrer.
Então, esse ano nós fizemos a proposta de realizar ela de modo totalmente online. Então, ela vai ocorrer durante os dias 23 a 27 de agosto. Mas por que, então, que essas feiras, por que as feiras de ciências são consideradas importantes, né? A gente elencou aqui alguns tópicos. Por exemplo, elas auxiliam na divulgação científica e iniciação dos alunos no meio científico, por meio de atividades práticas que geralmente eles não teriam durante a aula, né? Elas também ampliam conhecimentos prévios desses alunos, motivam a perda da timidez, porque eles vão ter que apresentar seus projetos, né? Melhoram, então, a comunicação e a autoconfiança deles, também estimulam o interesse pelos assuntos estudados e a criatividade para desenvolver os projetos, e também desenvolvem o pensamento crítico, tanto pela questão deles estarem desenvolvendo o projeto, como quando eles vão olhar os projetos dos colegas e vão conseguir elaborar questões para que os colegas possam responder para eles, né? Então, a gente seguiu alguns passos para desenvolver essa feira. Primeiramente, a gente fez algumas pesquisas em artigos científicos. A gente selecionou 3 artigos que tratavam sobre feiras de ciências. Nos dividimos, então, em 3 grupos e apresentamos entre nós esses artigos. A partir dessa leitura, então, a gente desenvolveu questionários para os alunos, professores e servidores. Nós fizemos os questionários pelo Google Forms mesmo, e os alunos, então, eles tiveram 3 questionários diferentes de acordo com o ano escolar. Teve um questionário do 1º ao 2º ano, outro do 3º ao 5º e outro do 6º ao 3º ano do ensino médio. Nesse último questionário dos alunos, tinha algumas perguntas um pouco mais elaboradas, como o que eles acharam que tinha agregado para eles a feira de 2019, qual foi o projeto que eles fizeram, se eles gostaram, se eles achavam que era importante a feira. A gente também questionou para todos os grupos se eles acreditavam que era viável a realização, então, de uma feira de ciências online, e se eles estariam dispostos a participar dessa feira. Então, depois dessa pesquisa, a gente desenvolveu uma apresentação para explicar, então, para os professores e alunos a nossa proposta. Nós nos dividimos, então, entre as turmas da escola, e juntamente com a professora supervisora, a gente fez essa apresentação, né, para as turmas, e também a gente fez uma reunião com os professores explicando para eles como a feira funcionaria. A gente também fez um regulamento com algumas informações importantes, como dicas para escrever o projeto, as áreas que eles poderiam escolher, que não precisaria ser necessariamente ciências, né? Poderia ser todas as áreas abrangidas pela escola. Além disso, a gente fez um vídeo também explicando como gravar vídeos no celular, já que a nossa proposta é que eles gravem seus projetos e nos enviem através de um formulário. Então, a gente também fez esse formulário para inscrição, onde eles vão colocar o nome deles, o nome do grupo, os projetos que eles desenvolveram, e vão anexar, então, o vídeo que eles desenvolveram, junto com um relatório das atividades. Nós também desenvolvemos formulários para avaliação. Então, alguns professores vão ser convidados e algumas pessoas de fora para avaliar, então, esses projetos que os alunos vão desenvolver. Mas como, então, está o andamento dessa feira na escola? Nós criamos esse cronograma com algumas datas importantes para ajudar os alunos a se organizarem e se basearem para fazer, né, o seu projeto. Não necessariamente ele deveria estar naquela semana fazendo aquela parte da atividade, mas a gente acredita que assim pode ajudar eles a se organizarem melhor. Então, segundo aqui o nosso cronograma, nessa semana eles estariam desenvolvendo o projeto e gravando vídeo ou montando o seu PowerPoint, que nós estipulamos que teria no mínimo 1 minuto e no máximo 3 minutos. Mas nada impede que ele ainda pode estar pesquisando sobre o projeto ou até finalizando o projeto. O importante é que eles postem esse vídeo através daquele formulário até o dia 9 de agosto, que a gente estipulou como o último dia para a inscrição. Então, no dia 19 de agosto, nós vamos fazer uma publicação da programação das apresentações, para que todos os alunos possam saber o dia e o horário da sua apresentação, assim como eles também possam ver o dos colegas, para que eles possam prestigiar a apresentação dos seus colegas, né? Os alunos também vão poder avaliar o trabalho dos colegas,
Foi feito um formulário para eles também, de modo diferenciado, de acordo com o ano escolar, né? Então, a nossa feira está marcada para ocorrer no dia 23 a 27 de agosto. Nós também criamos um e-mail próprio da feira, para que eles possam enviar perguntas, dúvidas, sugestões, no que eles se sintam à vontade. No caso, daí, para os PIBidianos responderem e ajudarem, junto com a professora e o nosso professor, né? Então, a gente se dividiu em cada turma. Algumas turmas têm, alguns PIBidianos têm 2 turmas que eles estão acompanhando, outros estão acompanhando em duplas, né? Varia um pouco. Então, para que a gente possa auxiliar esses alunos durante o desenvolvimento. Aí as professoras de ciências, né, nos cedem algum tempo da sua aula para que a gente possa entrar na aula, então, e conversar com os alunos, perguntar se eles precisam de ajuda, se eles querem ideias, qualquer coisa que eles estejam precisando no momento. E se eles também precisarem de outras coisas, eles podem entrar em contato pelo e-mail. Além disso, então, a gente também estipulou que os projetos que forem melhores avaliados, conforme daí o ano escolar, né, eles vão receber uma premiação. E que todos os participantes do evento, então, vão receber um certificado de participação, né. E muito obrigada pela atenção de vocês. Já posso que todo mundo apresentar. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está disposto para responder. Muito obrigada. Obrigada, então, Laís, pela tua apresentação, nos contando um pouquinho do trabalho de vocês aí no campus, né? Agora, a Bruna, a Michelle e o Silvio vão conversar um pouquinho sobre a biologia de sertão. Eu não sei qual é a ordem, vocês me mandaram assim os nomes. Sou eu que começo, prof. Boa noite a Então todos. tá, boa noite, Michelle. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né, de participar do evento. Foi muito proveitoso, foi bem agradável. Eu consegui participar de quase todas as oficinas, foi muito legal. Agradecer já a comissão organizadora, todo o pessoal que se envolveu. Agradecer a prof. Gionice, né, por ser nossa coordenadora, está sempre ajudando, sempre nos orientando. E a professora Leidiane, né, que cedeu umas quantas turmas dela para nós poder trabalhar. Tá? Esses seriam meus agradecimentos. Tenho muito orgulho de fazer parte do PIBID. Eu acho que é uma porta que a gente entra aí para aprender com várias pessoas de partes diferentes do nosso estado, trazendo experiências, né? Então, acho uma oportunidade bem grande. A gente fez uma pequena apresentação, eu vou projetar aqui para nós. Eu só preciso que alguém me confirme se está passando, por favor. Ainda não, Michelle. Não ainda, Bruna? Estava numa tela do Zoom. O navegador estava transmitindo. Não está passando? Sim, o navegador está transmitindo. Vai na Tem que página trocar guia do só. Canva, Michelle. Isso. Vai na página do Canva. Deixa eu ver aqui. Isso que eu testei antes, né? Antes deu bem certinho. Michele, ali, ó, em cima onde está escrito Home Canva, tu tem que clicar ali. E agora onde que era? Pois é, para mim não aparece. Ah, meu Deus. Quer que eu apresento? Deixa que eu tento apresentar. Isto, certamente quando tu fez o teste lá, tu clicou em alguma coisa que não devia.
Vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá, só um minutinho. Então, pessoal, nós vamos fazer um pequeno relato sobre o primeiro encontro do PIBID. Desculpa aí os erros técnicos aí, sempre acontece. Nós vamos fazer um pequeno relato aí sobre os pontos positivos, algumas sugestões, né? Vamos fazer um levantamento de dados aí. Então, os pontos positivos a gente falou com o nosso grupo aqui de Sertão, né? O núcleo nosso, as professoras e os pibidianos. Então, os pontos positivos foi a abertura de espaço para diálogo e conversa, né? A interação entre os núcleos, todos os núcleos a gente conseguiu conversar e trabalhar todos juntos. A experiência de interagir com os alunos, os professores no primeiro dia, né, na abertura ali, falaram muito da experiência de terem sido, né, pibidianos, fazerem parte de alguns projetos. A troca de experiência e conhecimento também, que foi uma coisa muito importante, cada um sempre tem algo a acrescentar, né? Então, foi muito, muito boa essa participação de todos. E a organização do evento, né? Por ser online, né? Todo mundo distante, eu acho que foi bem organizado, houve uma comunicação, todo mundo conseguiu expor as suas ideias. Pode passar, Bruna, faz favor. Os pontos a serem analisados. A gente entrou num acordo ali com o pessoal, né, com o nosso grupo, que a distância entre os encontros, que nem segunda-feira passada foi a abertura, e daí passou a semana inteira a gente não teve nada. Então, se de repente fosse a semana toda, né, de repente 1 hora, ficaria mais bacana. Não poder convidar outros acadêmicos, que nem teve pessoas da nossa turma que ouviram falar do PIBID, né, do evento, e a gente não pode convidar pessoas de fora, né. E um outro ponto que não teve palestras mais amplas, exemplo, multidisciplinar, né, ou com mais interação entre os conteúdos. Isso foram pontos que a gente pensou que poderia ter sido exposto, né. Pode passar, Bruna. E algumas sugestões, né, mais palestras para a formação de professores, como exemplo, mesa redonda, mini cursos, trazer algum profissional da área, né, de fora para conversar, continuar trocando experiências, falando sobre alguns projetos ou algumas ideias que eles tenham para esse tipo de evento, né, ainda mais online. Eu acho que esse negócio seria bem legal para a gente poder fazer esse tipo de relação. Eu passo a palavra agora para minha colega Bruna. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece no nosso grupo do PIBID. Então, a gente se reúne toda quarta-feira, de tarde, né? A gente faz um encontro síncrono via Google Meet. A gente conversa, as professoras expõem ideias, a gente, enfim, conversa sobre tudo o nosso grupo de estudos, né? Então, o que a gente estuda no nosso grupo? A gente já estudou, então, a BNCC, né? O referencial gaúcho. Também a gente estudou um pouco sobre aprendizagem baseada em projetos e também bastante das ferramentas digitais. E a gente pretende, depois de tudo isso, iniciar as metodologias ativas. Por que a gente não iniciou ainda as metodologias ativas? Porque a gente está ajudando a professora Leidiane, né? Ela cedeu o espaço na Escola Bandeirantes, que é onde a gente está desenvolvendo projetos com os alunos e atividades de docência. A nossa escola lá no Bandeirantes, ela está sendo de modo presencial, né, dividido com as turmas divididas, enfim, e está tendo transmissão para que a gente possa ajudar a Proleidiane, então, em casa, a desenvolver atividades com os alunos, que a gente tenha contato com as crianças, né. Um dos projetos que o grupo do PIBID está desenvolvendo, então, é com a turma do 6º ano, né, que é o tema do nosso projeto é a água. E o que o nosso projeto fala, então? Ele fala sobre consumo e tratamento de água. Aqui, como vocês podem ver, os alunos todos estão interagindo, está todo mundo gostando muito, que o pessoal do PIBID está participando das aulas.
Aqui ele tem um desenho também que foi feito por eles, pelo projeto, né? E agora eu vou passar a palavra para o Silvio para ele contar um pouquinho mais sobre a aprendizagem baseada em projetos que está acontecendo. Boa noite, pessoal. Então, sou o Silvio. Além das atividades, como as gurias falaram, que a gente desenvolve com os alunos, atividades relacionadas aos conteúdos que a professora supervisora da escola Bandeirantes faz, nós estamos fazendo os projetos. Então, cada turma tem um grupo, né? E como no 7º ano o tema é sobre vacinas, elas já iniciaram há pouco tempo as atividades sobre o tema. Aqui, por exemplo, é uma atividade para desenhar sobre a importância, sobre uma idealização do projeto, que seria a importância das vacinas, alguns desenhos dos alunos, né? E a importância do projeto para tentar trazer, né, mais autonomia para os alunos, trazer aquela questão que a gente fala de fazer o aluno ativo, né, ser ele participativo das atividades, do seu próprio ensino, e contribuir com, né, reflexão e trocas de ideias, assuntos que são pertinentes, como a das vacinas, do saneamento que foi falado. Pode passar. Aí outro grupo que está responsável pelo 8º ano, que são os bolsistas, que eu sou um do que faz parte aqui do 8º ano, a gente ainda não iniciou o projeto, que seria sobre gravidez na adolescência, que é um fato que acontece que, de certa forma, infelizmente, é comum no meio escolar, né? A gente ainda não iniciou porque teve um choque de horário com uma estagiária que está fazendo seu estágio obrigatório, e aí a gente teve que postergar e a gente está ajudando a professora Ciências nas atividades. Pode passar. Então, outro tema que o grupo do 8º ano trabalha é relacionado aos impactos que essa pandemia está gerando na questão de saúde mental. Aí eles também já iniciaram as suas atividades, com conversas, atividades, né, sobre essa questão da mudança da rotina dos alunos, os impactos que causa emocionais neles, né, e todos os projetos a gente tenta chamar profissionais, fazer atividades que os alunos, né, sejam eles os idealizadores ou estejam junto na construção deles. Pode passar. Aqui, como todos os núcleos apresentaram, os grupos, a gente também tem uma página no Instagram, um perfil, onde a gente publica de uma forma breve e didática, vamos dizer assim, sobre o que a gente está estudando, né? Muito que a gente comentou sobre as ferramentas, como a Vacaria falou, sobre as ferramentas digitais, a gente tenta utilizar elas nas nossas aulas. Então, nas nossas reuniões semanais, a gente sempre tem, agora a gente está numa segunda rodada de ferramentas para apresentar para o nosso grupo, né? Para todos poderem, então, ter ideias nas suas atividades e melhorá-las. No nosso perfil, a gente tem um pouco dos exemplos dessas atividades e sempre está em constante mudança. Então, se vocês pesquisarem PIBID LCBio Sertão ou PIBID Sertão, já aparece a nossa página. Então, todos convidados. Pode passar. Aí, aqui um pouco para finalizar a nossa apresentação, falar um pouco sobre os bolsistas. Nós somos 11 bolsistas e dentro desses 11, dois são voluntários. Então, Ana Paula, Bruna, Camila, Ellington, Henrique, Laísa, Letícia, Maria Carolina, Michele, Pedro e eu, Silvia. Então, a nossa coordenadora do PIB lá do Campo Sertão, a professora Gionice, a nossa supervisora na escola Bandeirantes, no município de Sertão, a professora Leidiane. E, para finalizar, a gente quer agradecer pelo evento, todos contentes em participar. Nós demos algumas sugestões, pontos positivos e negativos, né, para, de forma construtiva, sempre melhorar, e para todos também. E falar que é muito importante, eu acho que esses encontros, porque como o objetivo do próprio PIBID, né, trocas de ideias,
dar mais experiência para nós, poder nos inserir no meio escolar, ter, né, essa vivência que hoje é de forma distante, digital, com os alunos, né, dessa rotina escolar, vivência de lecionar, possibilidade de lecionar. E eu acho que foi importante, porque aí a gente teve, por exemplo, das ferramentas, a gente já conhecia algumas no nosso grupo, mas sempre a gente aprende coisas novas, e como todos falaram, acho que a gente sempre, o professor é muito disso de se adaptar, ter muito esses últimos tempos, né, aquela resiliência, então a gente sempre está passando por mudanças e temos que nos adaptar, e às vezes a educação e o professor é um que sempre está sendo nesse furacão, assim. Então, era isso, a gente queria agradecer e muito obrigado. Então, obrigada, Silvio, né? Obrigada para todos os PIBidianos aí que nos contaram um pouquinho dos seus processos, das suas trajetórias. Essa avaliação, né, que vocês apontaram ali no final é muito importante para nós. Só para vocês entenderem um pouquinho a ideia desse evento, é o primeiro, né? Então, óbvio, a gente ainda está em processo de construção, de ver como é que a gente faz um evento para tanta gente que participa, né, do projeto como um todo. E se vocês pararem para pensar, o evento ele foi todo criado por vocês, para vocês, né? E era essa mesma a cara que a gente queria. Então, assim, foram vocês que elaboraram as atividades, foram vocês que participaram das atividades, e agora vocês estão se autoavaliando, né, dentro desse processo todo. Então, era essa a proposta, e acho que foi bem bacana. E todas essas considerações que vocês trouxeram, a gente vai levar, porque a ideia é que esse não é o primeiro, e não o único encontro, né? Então, a gente já vai começar a pensar num outro, maior, que a gente possa convidar outros colegas também, mas a ideia inicial era que a gente se conhecesse, né? Um grupo tão grande e às vezes do mesmo curso, às vezes de cidades próximas, às vezes, né, do mesmo subprojeto, e a gente não conhecia um ao outro, né? Conhecer de fato, de ver através da tela, mas de se ver, de se falar e de estar próximo da maneira que a gente pode hoje, né? Que ainda é distante, mas é a maneira que a gente pode estar. E eu acho que isso o evento proporcionou para a gente, né, em vários momentos. Para mim, principalmente, que eu consegui conhecer a carinha daqueles CPFs que eu fico botando no SCBA, que eu fico botando na plataforma CAPES, né, que até o Freire da plataforma tiraram. Então, agora esses CPFzinhos têm carinha, assim, né? Então, isso acho que foi bem bacana tudo isso. Antes da gente encerrar, eu vou perguntar primeiro se alguém tem mais alguma consideração ou alguma pergunta para os estudantes, mas eu queria apresentar para vocês também, na sequência, bem rapidamente, os 3 bolsistas que vão trabalhar com a gente, tá? Que eles não são do PIBID, mas eles são de projetos de apoio ao PIBID, e que vão começar a procurar vocês para fazer essas articulações, para a gente, né? Esse evento ele teve um objetivo, que foi a gente se conhecer. E agora a gente vai começar a tentar articular, para que a gente não perca isso, né, de vista. Então, por favor, não fujam, tá? Então, primeiro eu vou abrir para se alguém quer fazer alguma pergunta ou quer fazer alguma consideração. Mari? Oi? Eu queria realmente falar um pouquinho, tá? Agradecer por esse evento que estava muito bonito, muito rico, tá? Estava incrível. Tá de parabéns à comissão organizadora, que tinha, então, 19 PIBidianos, né, estudantes envolvidos, os nossos colegas professores, a Karina, o Edson, o Giovanni e a Thalita, e, em especial, a Mariana, né, que é a nossa coordenadora institucional. Sou suspeita para falar porque sou amiga, mas eu comentei com ela quando ela veio com essa ideia de evento. Lá vem a Mari com mais uma ideia aí, onde é que a gente vai parar, né? E, bom, na verdade, as ideias da Mari a gente tem que comprar, sim, porque se mostrou aí algo muito legal, a gente já quer que essa seja a primeira de muitas edições, né? Então, é isso, acho que a gente estamos todos de parabéns, que bom que a gente pôde ter esse momento para compartilhar,
e aprender, né, com os colegas, com os outros campi, com as escolas campo. E é isso, então, que a gente siga pela educação e nesse programa em que o protagonista é o estudante de licenciatura, tá? Obrigada, Claudinha. Minha amiga não faz, não conta, né? Não, conta sim. Mas eu acho que esse, né, o evento se propôs e vamos tentar tocar a ideia e se encontrar mais, se falar mais e se trocar mais cada vez mais. Se a gente não tem mais ninguém, né, inscritos para falar, eu não estou acompanhando o chat porque o meu computador está daquele jeito e eu tenho medo de abrir qualquer coisa. Até pedi para as gurias botarem a lista de presença no chat para mim, né, porque eu tenho medo de mexer em qualquer coisa e cair. Então, não tendo mais, eu gostaria, então, que a Lu, o Rafa e a Natália se apresentassem, só para o pessoal já ir conhecendo vocês, porque eles vão incomodar vocês agora, né, nos próximos dias, meses. Não incomodar nada, gente, é mó legal. Vai lá, se apresentem, por favor. Então, oi, eu sou o Rafael, não sou nem a Luísa nem a Natália, vocês vão conhecer elas daqui a pouco. Eu sou aluno do curso de Matemática ali da IF Canoas, e eu sou bolsista do projeto de apoio ao PIBID, que nem a senhora Mari estava falando agora. Nossa ideia aqui é trabalhar junto com vocês, dar esse apoio que vocês precisarem, trabalhar nessa articulação também entre os campos e entre os cursos. A nossa ideia não é trabalhar só na matemática, mas poder fazer uma articulação com o pessoal lá da biologia, o pessoal da letras, o pessoal da pedagogia, poder pensar justamente nessas interdisciplinaridades que a gente pode trabalhar, certo? Para isso, a gente já vai pedir uma licencinha para ser um pouquinho chato e pedir para entrar nos grupos de vocês, poder ter essa troca de contatos. A gente já está conversando com o pessoal lá pelo grupo dos voluntários do evento. Depois eu mando certinho qual que é o meu contato, qual que é o da Lu, qual que é o da Natália. Daí a gente vê como é que a gente vai querer fazer para ter essa troca de contato, poder conversar com vocês com mais facilidade, certo? A gente jura que é legal, que não vai ficar mandando mensagem de bom dia todos os dias e que vai tentar ser mais articulado possível para conversar com vocês e tentar auxiliar também. E daí para falar um pouquinho mais sobre os objetivos do projeto, para falar onde que a gente quer atuar mais com vocês, claro, aberto a sugestões também, mas para isso eu vou chamar a minha colega Lu para se apresentar e já falar um pouquinho sobre isso. Então, Lu, é contigo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu também faço parte do projeto de apoio ao PIBID, também sou Campus Canoas, né, da matemática, e eu vou falar um pouco para vocês como é que vai ser, quais são os objetivos para com este projeto de apoio. Então, vou pegar aqui minha colinha, gente, porque, né? Então, desenvolver produtos científicos e didáticos que envolvam todas as áreas do projeto, para assim promover a interdisciplinaridade e a troca de informações e experiências. Então, por mais que todos nós sejamos da matemática, nós iremos apoiar todos os projetos e fazer, né, mini cursos, enfim, produzir conteúdos de todas as áreas. Enfim. Estes produtos envolvem a construção de cursos na modalidade MOOC, oferta de mini cursos, entre outros. A partir destes produtos, objetivamos ampliar a divulgação do que é realizado no PIBID dos IFRS e a importância dele, né, divulgar todo o trabalho realizado e quão maravilhoso ele é. Mas para falar um pouquinho mais sobre divulgação, eu vou convidar aí a minha colega Natália. Olá, gente, boa noite. Como a Luísa falou, eu sou a Natália, sou bolsista também do projeto e estudante de matemática no Campus Canoas. Bom, eu fiquei responsável pela parte das redes sociais, o Instagram e o Facebook do PIBID, e eu vou precisar da ajuda de vocês. Nosso objetivo é fazer a divulgação, é mostrar o trabalho de vocês, mostrar o que é feito dentro do PIBID, e também fazer a questão da interagir todo mundo, todos os núcleos, no caso. Confesso que eu andei dando uma pesquisada aí nos Instagram que vocês mandaram e achei muito legal
muito intuitivo, vários posts assim. Então, o Instagram do PIBID IFRS vai ser para divulgar o Instagram de vocês também. Então, cada postzinho que vocês postar, o Instagram vai indo divulgando. O Rafa tá botando ali agora no chat o link do nosso Instagram. No Facebook tá PIBID IFRS, certo? Bom, falando em rede social, em divulgação, a gente pensou em criar um logo nosso, certo? Do PIBID. Que tenha, assim, a nossa característica. Eu vi que alguns Instagrams têm o logo do PIBID, mas vamos criar uma coisa assim que seja a nossa identidade visual. Então, nos próximos capítulos, a gente vai divulgar um concurso no qual vocês vão poder mandar para a gente vocês podem criar, no caso, um logo e mandar para a gente, e a gente vai escolher junto o melhor, assim, o que mais caracteriza a gente, mais identifica a gente. Então, fique ligado nas redes sociais para ver os próximos capítulos, né, do que vai acontecer com esse concurso. Certo? É isso. Lembrando que, por motivos monetários, o prêmio, a grande premiação por ter o seu logo escolhido é um grande balde de nada. Mas a gente vai engrandecer o ego da pessoa que foi escolhida. Olha só que maravilhoso. Na verdade, a ideia é que a gente vá construindo, né, esse logo, que ele consiga ter a nossa cara para a gente ter uma identidade visual e poder fomentar aí as nossas redes sociais. E a gente quer fazer um site, né? O Rafa já está trabalhando na construção do site para ter um repositório dos materiais que a gente produz, para que quem venha de fora, né, consiga achar num lugar centralizado o que o PIBID do IFRS faz, para a gente não ficar trabalhando como pequenas ilhazinhas, né? Que a gente consiga, então, se juntar e conseguir deixar... Não que vocês tenham que parar de produzir dos seus Instagrams, né? Nada disso, mas que tenha um lugar também que vá poder concentrar, né? Republicar, talvez, as coisas de vocês. Eu não entendo muito de rede social, mas acho que é isso, para poder que outras pessoas tenham acesso e para que vocês mesmos tenham acesso, né, ao trabalho dos outros campi, de outras áreas, de outros cursos, ou do mesmo curso, enfim. Então, a proposta agora é a gente trabalhar nessa perspectiva da integração. Vamos ver se a gente consegue fazer. Então, o pessoal estava perguntando se é pibidiano, se não é pibidiano. Vamos deixar eles serem pibidianos junto com a gente. Deixa a gente chamar eles de pibidiano. Vocês nos dão essa honra? Eu acho que é uma honra mesmo ser pibidiano. Então, por isso que eu estou perguntando se eles deixam, né, vocês serem pibidianos também. Gente, então era isso. Era apresentar, então, o Rafa, a Nath e a Lu, né, para vocês, que é o pessoal que vai trabalhar nessa perspectiva aí. Vamos ver se a gente consegue se articular mais e conversar mais a partir desse evento de reconhecimento. Para fechar, eu queria, então, agradecer, né, mais uma vez, principalmente a equipe da organização do evento, né, os professores que trabalharam, todos os estudantes que trabalharam. Desculpa as minhas insistências ali no grupo, né, dos estudantes. Gente, aí, quem é? Mas que ordem? Quanto tempo? Quando é que vão falar? Porque a gente precisa deixar tudo certinho aqui para o evento. Foi lindo. Vocês que fizeram, né, o evento, então, né, ninguém trouxe nada, foram vocês que foram se organizando e ressignificando todas as atividades que foram propostas. Mesmo as atividades que vieram externamente, né, vocês nos trouxeram relatos e ressignificaram todas essas ideias novas que surgiram a partir daí. Então, é isso, né? Obrigada, parabéns para todo mundo e espero vê-los em breve. Bom final de semana, boa noite. Acho que é isso. Boa noite. Beijos. Tchau, pessoal. Ótima noite a todos. Boa noite, bom gente. final de semana. Ótimo evento, parabéns. Boa noite, parabéns por tudo. Não sai.